Boa tarde, pessoal. Eu sou Daniela Nazaré Tavares, eu sou daqui de Varginha, da terra do ET, e hoje eu vou mostrar para vocês como o open source pode contribuir para a gente fazer a reestruturação aí da nossa saúde em comunidade com o SUS, ou seja, em comunidade com o SUS, a fim da gente conseguir revolucionar esse sistema de saúde tão poderoso que é o SUS, que é um dos maiores sistemas de saúde aí do SUS. Mas como a gente pode fazer isso? Vamos lá, é para já. Então, antes disso, eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou engenheira da computação, me formei no Inatel em 2020. E eu também contribuo com a comunidade open source, eu dou palestras, eu venho trazer muitas eu venho trazer muitas ideias para as comunidades, para que sejam implantadas aí, para que as pessoas conheçam o lado emergente de toda a tecnologia, porque muitas vezes a gente que está vivendo em país de terceiro mundo, a gente tem uma visão um pouquinho mais fechada do que aquelas pessoas que vivem em lugares mais abertos, que são os países como China, Estados Unidos, Europa, que são lugares mais abertos para tecnologia. Então, mas o que é a medicina, na verdade? A medicina, o principal foco dela é fazer a manutenção da saúde. E, sendo assim, a gente consegue estabelecer paradigmas para a gente viver melhor em sociedade de acordo com a medicina, ou seja, estender a nossa a nossa a quantidade de anos que a gente vai viver, a gente viver em comunidade, a gente viver feliz, em harmonia com a nossa sociedade, com o lugar que a gente está presente, através de manutenções que não são somente ir no médico tomar remédio, mas fazer uma academia, fazer uma caminhada, respirar um ar limpo, igual o ar do sul de Minas, é muito bom viver aqui. E existe um conjunto de ferramentas para a gente poder fazer a manutenção da nossa vida, que é proporcionada pela medicina. Então, segundo Sharan Pandas, que eu não sei que eu não sei interpretar, que eu não sei falar direito, desculpa. Segundo esse moço, ele publicou um artigo na NCBI que fala que a medicina é um objeto dual, na qual ela não é só ciência. Porque a gente acha que medicina é só ir no hospital, curar o problema, pronto, e acabou. Não. A medicina, ela vai além. Ela não é só fazer faculdade 5 anos, depois desses 5 anos trabalhar, atendendo pacientes. Além da medicina, tem a arte. A arte de você lidar com pessoas. A arte de você trazer o afeto para dentro daquela terapia. Seja ela um procedimento psicológico, neurológico, um procedimento para fazer para emagrecer, por exemplo, você vai lá na nutricionista, a nutricionista ela tem o papel ali de te orientar. Então, a nutricionista ela possui as armas necessárias. Não é só para você emagrecer, mas essas armas necessárias para te ajudar a emagrecer com segurança, com paz. Por isso que o médico, quando você está lado a lado do médico, a experiência ela já muda do que quando você está atrás das telas.
Por isso que nesse artigo fala que a medicina não é só ciência, mas a arte a complementa, porque a arte de cuidar de pessoas. Então, mas aí a gente tem o nosso grandioso Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que foi que nasceu aí na época do José Sarney, na década de 80. E a partir do governo dele, a gente tem que o sistema de saúde, que o sistema de saúde é quem cuida da saúde da sociedade. Ou seja, o Brasil, a gente tem um sistema único de saúde na qual ele zela pelos seus cidadãos, ou seja, direito do Estado zelar pela sua saúde. E uma vez que ela é direito de todos, a gente tem que fazer a manutenção dela. E hoje a gente tem as armas necessárias para a gente levar uma experiência tecnológica para dentro dos hospitais do SUS, porém a gente não tem recurso suficiente para fazer isso. Mas quais são os principais desafios aí do sistema de saúde? São vários, vários. E entre esses aqui, foi os que eu peguei através de um hackathon, na qual esse hackathon tinha o objetivo de resolver esses principais desafios que eu vou citar aqui, olha. Que é o financiamento adequado e estável, participação e controle social da saúde, integração de políticas públicas de forma efetiva, eficiente, eficaz, a valorização dos trabalhadores, porque um médico, um enfermeiro, um especialista ali que vai fazer a terapia do paciente, ele precisa ter uma personalidade forte ali, não só para conseguir lidar com a dor do paciente, mas conduzir a terapia de forma humana, que é muito importante. Isso inclui ela estar de forma íntegra ali na terapia, redução da violência e dos acidentes de trânsito e do uso abusivo de álcool, aperfeiçoamento da gestão, redução de filas. Quem nunca ficou 5h30 na porta do SUS para ser atendido a meio-dia, 1h, e saiu bem, porque a consulta foi um sucesso? Apesar do médico que te atendeu não ser o melhor médico ali da cidade, porém, ele te atendeu com afeto, com humanização. Isso é bacana. Porém, a falta de eficiência nesse processo de você chegar, de você ser atendido. Então, você precisa enfrentar uma fila enorme para marcar consulta, depois você precisa enfrentar uma fila enorme para ser atendido. Isso é muito difícil. É uma maior autonomia e produção de insumos estratégicos e medicamento, ou seja, uma logística inteligente, um acolhimento humanizado e a prevenção de doenças. Então, mas como implantar uma tecnologia no SUS? Como implantar uma prática? Como implantar um projeto ali no SUS? Na verdade, é muito difícil, porque a gente tem o processo burocrático aí por trás das licitações. É muita burocracia, demora anos, às vezes de anos às vezes demora de anos a muito tempo.
é bem complicado, porque no sistema de saúde, às vezes, rola processo ali no sistema de saúde local, rola o processo de corrupção, aí vai parar toda a implantação do projeto que começou depois de anos na licitação, aí vai parar, vai resolver o esquema de corrupção, e depois vai voltar. Então, é bem difícil. Mas o que o open source ele pode estar ajudando a gente? Porque o open source ele pode estar ajudando. Porque a comunidade. Porque uma vez que a gente entra em comunidade, a gente consegue levar tecnologia e manutenção dessa tecnologia para quem está perto da gente. Ou seja, um postinho, pronto-socorro, um UPA, para esses lugares mais pequenos também, na qual a saúde ela tem pouca visibilidade. Por exemplo, em vilarejos, cidadezinhas pequenas, cidades com menos de 1.000 habitantes. Pode ser absurdo, mas existem cidades com menos de 1.000 habitantes. E sendo assim, a gente pode estar fazendo uma manutenção geral na saúde de forma voluntária, através do open source e das tecnologias livres. Então, mas o que é o open source? O que é a comunidade? Software open source é um software de código aberto, na qual todo mundo pode inspecionar, modificar e aprimorar, sob uma licença. Sendo assim, você possui um protocolo de como você pode usar esse código para poder atender uma comunidade local ou um lugar específico. Isso é muito interessante. Você pode modificar ele, você pode revender a modificação, só que tem protocolos na qual você pode comercializar, na qual você não pode comercializar. Isso é importante entender. Então, qual que é a diferença aí de software proprietário e o software open source? E por que ele pode ser o caminho para digitalização de pequenos postos de saúde? Então, o software proprietário, ele é um software que tem um suporte, que possui uma licença, e na qual você paga para manter usando esse software. Já no software open source, não. Na verdade, você pode pagar, às vezes, para fazer alguma manutenção, mas só que ele não inclui custos. Aí esse é outro tipo de serviço, a partir da manutenção. Esse software é um conjunto de pessoas ali, qualquer pessoa que entende ali de programação, ou que entende um pouco de tecnologia, pode ir lá, pode dar o suporte. Então, o suporte é dado pela comunidade. E também, como eu havia dito antes, é possível aí e como eu havia dito antes, é possível qualquer um fazer modificação e assim levar até mais segurança ali para o código do software. Um conjunto de pessoas em prol da modificação e da segurança ali dos dados que vai tá por trás daquele software quando for no ar. Mas qual que é a diferença aí, qual que é a relação da software proprietário e da medicina? E como essas duas coisas, elas estão muito distantes. Por quê? A medicina, desde os primórdios, desde quando a gente
vive da caça e vive da pesca, ela já existe. E ela é uma gama de conhecimentos abertos aí para a gente fazer a manutenção da vida, para a gente viver mais. Tanto que em alguns milênios o homem começou a viver mais, a agricultura mudou a forma que a gente vive um com os outros, convive um com os outros, porque hoje a gente convive em sociedade. E usar um software proprietário para conduzir uma terapia pode ser que essa terapia ela pode estar entrando numa caixa preta. E essa caixa preta, o que tem ser aprendido de medicina com essa terapia, mas sem revelar os nomes das pessoas que estão por trás dessa terapia, elas são conhecimento que é perdido. Então, quando a gente usa software proprietário, a gente está jogando aquele todo o conhecimento médico numa caixa preta. Ou seja, a gente está indo contra aos princípios da medicina, que são conhecimentos abertos ao público, para fazer a manutenção da vida, entende? E esses conhecimentos, por mais que estão em universidades, em grandes centros de pesquisa, esses conhecimentos vêm ao público para ajudar as pessoas que estão nessa sociedade. Por isso que é importante a gente usar o software livre e o software open source desses tipos de cenários. Então, mas o que a gente tem aí por trás da comunidade? Olha, as empresas privadas, elas também estão se juntando às empresas públicas, às comunidades públicas, e sendo assim, a gente está cada vez mais comunidades surgem para fomentar a ideia de a saúde livre, saúde, acesso para todos, ou seja, conhecimento também, acesso para todos. Quais comunidades e quais projetos a gente tem que hoje são open source e são abertos para as pessoas? Hoje a gente tem a comunidade do Open Bioinformatics Foundation, que são comunidade de pessoas que fazem pesquisa e colaboram em ferramentas aí, projetos sobre bioinformática. A gente tem esse projeto da Linux Foundation, que é o SHAUS. A gente tem esse projeto da Open Source Pharma Foundation, que é medicina para todos. A gente tem a Red Hat também trabalhando com projetos open source aí para a comunidade. A gente tem a IBM também com esse projeto Interact, interação de redes via mineração de texto. A gente tem também o MedFloss, na qual é um repositório online que possui vários, na qual é um repositório online que possui vários softwares aí disponível para você que nunca mexeu com tecnologia, poder lá instalar no seu computador. E isso é bem interessante. Ou seja, cada dia mais as empresas, a corporação, o capitalismo entende a importância do open source na sociedade hoje. E quais softwares existem? Nunca vi nenhum software livre, open source. Mas eu não conheço nenhum software. Tudo bem.
Hoje eu vou estar te mostrando, apresentando alguns aí para vocês pesquisarem, verificarem um pouquinho mais como que é o funcionamento deles, instalar em sua máquina e ensinar quem está aí perto de vocês que existe o open source, que eles podem estar usando, podem estar levando aí para o posto de saúde. Isso é bem interessante. A gente tem o GNU Health. O GNU Health foi um dos primeiros softwares pioneiros na área de software aberto para a saúde, porque ele é um software de gestão ele é um software de gestão de dados de saúde, e quem criou ele foi um cara espanhol, que sem querer eu esqueci o nome. E o GNU Health ele é pioneiro dos outros softwares open source para saúde. E ele foi construído num contexto na qual para comunidades rurais, e o Stallman, que é o chefe aí da Free Software Foundation, agarrou a ideia e trouxe o GNU Health para perto aí da comunidade open source, para ver o tanto que o open source com a saúde é importante para a sociedade. A gente tem o Slicer 3D, na qual a gente consegue ver o software, como que fala? Desculpa, gente. A gente consegue ver a cabeça, o crânio, o formato do crânio em 3D. A gente consegue ver as imagens médicas e neurológicas também. E esse microdraw a gente consegue fazer o tratamento das imagens médicas e neurológicas, tudo open source. E também hoje existe distros para os pesquisadores, para os médicos, para um nutricionista, por exemplo, um educador físico, que também é um profissional de saúde, para um psicólogo. E quais softwares essas pessoas podem usar? Elas podem usar, por exemplo, o Link4Neuro, que é uma distro Linux. Ele pode usar o Ubuntu Medic, que também é uma distro Linux. Ele pode usar o pacote da OpenSUSE Medical. Pode usar a distro BioLinux também para fazer pesquisas com bioinformática. Pode usar o Debian Med, o Debian. E esses pacotes que possuem um conjunto ali de softwares para estar utilizando, assim como muita coisa que tem ainda por trás dessas comunidades, muitos projetos aí para a gente poder cada dia tornar a saúde um bem-estar geral e acessível para todos, que infelizmente, por mais que o SUS é gratuito, a ineficiência dele deixa ele inacessível. Mas só que surgiu a LGPD aqui no Brasil. Como que a gente vai fazer com isso? Mas tem a GDPR. Como a gente vai tratar um estrangeiro que chega aqui no Brasil para visitar? Mas visitar o quê? São Tomé das Letras aqui em Minas Gerais, Capitólio aqui em Minas Gerais, a Serra da Mantiqueira aqui no sul de Minas. Mas como essas pessoas que trabalham com tecnologias open source, elas têm que se portar ali para atender esses visitantes, assim como cidadãos brasileiros. A gente pode utilizar conceitos de países que adotaram a privacidade e a segurança para promover a integridade daquela terapia que a pessoa está participando, que o cliente está participando. Mas que tipo de terapia? Por exemplo, a nutricionista, a terapia feita com a nutricionista, com o psicólogo, com o neurologista, com o dentista. Mas por que falar em HIPAA Compliance? O que é a HIPAA Compliance?
é um conjunto de normas aí para proteger a integridade física e psicológica de quem está participando de uma certa terapia, e a RIPA ela surgiu ali no legado do Bill Clinton ali nos Estados Unidos, com principal objetivo médico, e ela atende a compliance dessa geração aí de médicos a partir ali da década de 90, do final da começo da década de 90 para o final, mais ou menos aí. E ela surgiu nos Estados Unidos. E o que significa a HIPAA Compliance? Por exemplo, vamos supor que hoje eu bebi demais, ou eu comecei a vomitar. A minha colega que estava comigo numa festa resolveu chamar o UPA para me levar para o UPA para tomar o soro ali para se hidratar melhor, porque eu bebi demais. Porém, lá dentro, eu descobri que eu não estava ali porque eu tinha bebido demais, eu estava ali porque eu estava grávida. Ou seja, todas as informações por trás daquela terapia, por trás daquela consulta, não pode ser dada a mais ninguém. Sobre essa compliance aí da RIPA, o enfermeiro, o médico, o faxineiro que estiver ali na hora, não vai saber que ela está grávida, que essa pessoa que está passando pela terapia não vai saber que ela está grávida. Entende? As pessoas vão resguardar, vão dar privacidade para ela, porque é muito invasiva. A pessoa, ela tá mal. Aí vem o paparazzi consultar consultar os médicos para saber informação, para ganhar dinheiro aí no seu blog e no YouTube com o Instagram. Ou seja, é uma enorme invasão de privacidade. Então, de acordo com a RIPA, com muitos softwares aí que surgiram em cima da RIPA Compliance e com software livres também que não surgiram, pegar esse modelo de compliance e levar para as organizações, e levar para o SUS, levar junto com a tecnologia é muito importante, porque a proteção da privacidade, quando você talvez esteja passando por um momento muito difícil, ela é essencial para você fazer manutenção melhor do seu psicológico, porque é muito ruim você entregar uma informação sua sem você, sem a sua, como que fala? Sem você querer, mas você acaba acabando dando a informação para o paparazzi porque ele está enchendo o saco, às vezes, ali. Então, esse é o principal objetivo da RIPA. E a partir dela, a gente pode trazer para a comunidade, para a gente conseguir trazer mais privacidade, e tecnologicamente, privacidade de dados para o paciente. Ah, mas e o Debian-Med? É uma distro Linux? Mas o que é o Debian-Med? Agora que eu já sei que existe o Debian-Med, como eu posso usar o Debian-Med? Então, o Debian-Med, ele não é uma distro Linux. Porém, ele é um conjunto de ferramentas bem interessante que você pode instalar em qualquer distro Linux. E essas ferramentas, elas são um conjunto de soluções ali para os profissionais de saúde.
e para os profissionais de saúde usufruírem. Tem banco de dados, tem acesso à API, tem software de gestão de Covid, tem software de gestão de hospital, tem bibliotecas também para você estar utilizando, na qual você consegue os dados dos transcriptomas ali do banco de dados da NCBI. E aí, enfim, é uma solução para pessoas com necessidades específicas. O Peer Bands aí na comunidade é chamado de solução, é um conjunto ali de pacotes na qual ela é destinada para um fim específico. Existe solução para pessoas que mexem com educação, existe solução Peer Bands para as pessoas que usam, que mexem com a parte gráfica, enfim, existem muitas soluções, e o Debian-Med, ele é uma específica, ele não é uma distro, ele é mais ou menos um gerenciador de pacotes, na qual você vai ter metas pacotes ali, e no total, esses metas pacotes são um conjunto de pacotes de uma área específica, e no total, hoje ele tem mais de 1.273 pacotes aí para a gente poder brincar com essa solução tão incrível que é o Debian-Med, se possível, instalar também o Debian-Med nas distribuições Linux aí do Postinho, tá podendo ajudar a sua comunidade através de software livre ou open source. Para você instalar ela em distribuições Debian, é só você digitar sudo apt-get install Debian-Med ou sudo apt install Debian-Med. Então, o Debian-Med, ele possui diversas soluções, pacotes de soluções específicas. Ele possui pacotes para os pesquisadores, ferramentas estatísticas, bibliotecas de inteligência artificial, acesso a APIs de dados abertos, públicos aí da OMS e organizações associadas a ela. Tem gerenciador de hospital, tem softwares que gerenciam imagem de aplicações médicas, gerenciamento de imagens da cabeça, de pele, gerenciamento de imagens aí da parte dos dentes, da corcunda, e aí tem muitos pacotes aí relacionados também a microbiologia, porque a parte de pesquisa também tem evoluído muito, assim como a bioinformática, as organizações de pesquisa junto com a OMS vem trazendo também novas novidades, principalmente científicas e tecnológicas, para facilitar a descoberta de doenças aí e implantar soluções em pequenas comunidades. Então, através do Debian-Med, quando você for entrar lá no site do Debian-Med, você consegue fazer a instalação, ver quais são os metapacotes, como usar esses metapacotes, como instalar, onde esses metapacotes estão disponíveis. E aí, é uma solução bem interessante que eu vou estar mostrando um pouquinho para vocês. Então, agora eu vou mostrar a pequena ideia que eu tive antes de fazer essa palestra. Qual que era a minha ideia antes de vir aqui? Na verdade, sem querer, eu submeti uma palestra, uma palestra ao invés de um painel. Qual que era a ideia de levar open source software livre para as pequenas comunidades?
era trazer um painel aqui para Campus Party. Só um instantinho aí, gente, porque eu tô... Peraí. Era fazer trazer essas soluções do Pensar Software Livre. Ai, desculpa. A minha ideia antes de fazer essa palestra era trazer essas soluções, compartilhar com as pessoas. Só um instantinho. Desculpa, gente, só um instantinho. Pronto. Era compartilhar com vocês as soluções que existiam de open source software livre para vocês levarem aí para a comunidade de vocês. E através do hackathon que eu vi, através dos 10 desafios e de teste dessas soluções, a gente faria um manifesto e através desse manifesto a gente ia deixar público para ser usado através dos postinhos, dos CAPs, do centro psicológico para adolescente e do centro psicológico para portadores de necessidades físicas. E através dos 10 desafios, através dos 10 principais desafios aí do SUS, financiamento adequado e estável, já que não tem, vamos ajudar a comunidade próxima, participação e controle social, trazer o SUS mais para a área da tecnologia, trazer as pessoas também, através da implantação, digitalização dos dados, dos pequenos potinhos, a integração de políticas públicas e para ensinar as pessoas a imergir mais no que a gente conhece hoje de tecnologia, valorização dos trabalhadores, ou seja, a gente melhorar a eficiência do trabalho deles também, a redução da violência, dos acidentes de trânsito e o uso abusivo do álcool, a gente fazer ações afirmativas para ajudar o SUS a combater esse problema, que é um dos maiores problemas hoje que a gente tem no Brasil, aperfeiçoar a gestão e redução de filas, a gente poderia trabalhar com IoT para trazer essas tecnologias para a sociedade, maior autonomia na produção e insumo estratégico de medicamento, ou seja, ajudar na logística da sua comunidade local sem precisar de anos para ser aprovada uma licitação que vai instalar um software, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo, mas na verdade não faz nada. Promover um ambiente de conhecimento humanizado, assim como com realidade aumentada, por exemplo, a prevenção e controle de doenças. O Brasil ele é forte, principalmente foi muito forte nas campanhas de vacinas que aconteceu aqui no início do século XXI. Mas a gente poderia estar aumentando a eficiência e a eficiência de levar essa informação para a população. E, assim, o objetivo era fazer um manifesto através de testes, fazer um manifesto através de testes de softwares e através de teste de software, usando aí o que a gente conhece como o Debian-Med. Na verdade, eu instalei o Debian-Med para mostrar para vocês o que seria ele e como ele poderia ajudar vocês a entender um pouquinho do que há por trás de tecnologia, o que há de interessante que você pode levar para essa comunidade,
Porém, ele não possui softwares, necessariamente softwares. Possuem muito mais pacotes para você usar com bibliotecas, para quem desenvolve, do que tudo. Porém, é bem interessante, é bem interessante vocês entenderem que essa é uma ferramenta totalmente poderosa para a gente estar explorando mais o campo do open source software livre aí. Olha, para você instalar algum pacote aqui, eu estou usando o Ubuntu, vocês podem digitar, olha, sudo apt-get install, e todos os pacotes do Debian-Med, ele começa com med, e, por exemplo, EPI. Existe esse pacote que possui um monte de ferramentas aí para a área de epistemologia, se eu não me engano. Olha, aí ele está aqui, eu instalo ele, instalei, pelo que vocês podem ver aqui, a quantidade de pacotes enorme e a sugestão de pacotes na qual vocês podem estar instalando também. Só um instantinho que isso daqui vai demorar, mas eu quero usar um pacote. Qual que eu posso usar? Med. Deixa eu ver. Med. Só um instante. Med Tools. Para mim, estar acessando um pacote, é só uma vez que eu instalei sudo apt-get med tools. Med. Só um instante. Uma vez que eu instalei o pacote, porque eu não instalei esse pacote. Med aus. Não, Med Bio. Uma vez eu instalei esse pacote. Esse pacote possui uma quantidade enorme de softwares aí instalados para bioinformática, que é o MedBio, e também existem sugestões aqui que o próprio pacote recomenda, que existe compatibilidade aí com os pacotes uma vez instalado. Você, por exemplo, vamos ver um pacote aqui interessante. Vamos tentar abrir um pacote aqui. Vamos ver. Vamos tentar, olha. Raster 3D. Vamos ver se ele é um Raster 3D. Não, ele tem outro pacote chamado... Ai, gente. Vamos ver. Ai, gente. Tem o Med Tools Dev. Desculpa, gente, porque eu acabei esquecendo. O Med... Não, é Med BioTools, desculpa. Dev. Aqui eu também instalei esse pacote para estar mostrando para vocês. Para quem mexe aí, gosta de Python, pode Python 3, pode usar aí um pacote, por exemplo, importar aí o Python 3 barra BioPython para poder programar 3 barra BioPython para poder estar programando um import. Desculpa. Python 3 barra BioPython. Import, desculpa, gente, eu não vi.
3. Não, a versão do meu pai tu não identifica. Ctrl E. Por exemplo, Ctrl E. Agora, eu acabei de instalar esse pacote aqui, ó, com o MedPI. Vamos ver se tem um pacote aqui que a gente pode estar sendo usado aí, porque a maioria depende de uma linguagem de programação. Tenho... A maioria aqui depende de uma linguagem de programação. Desculpa, gente. A maioria, mas existem pacotes como MedDentals. Desculpa, MedDental. Desculpa, gente, eu perdi a colinha que eu fiz aqui de pacotes para mostrar para vocês. Mas só compartilhando a minha... Peraí, compartilhando aqui minha tela, vem os pacotes que são softwares instalados, que eu posso aqui estar mostrando para vocês, para quem programa, ó, ver esse software, que é um software para tratamento de imagem de dente, de imagens médicas, e tem... Deixa eu procurar aqui, tem... Instalado aí, tem esse software aqui, olha. Tem esse software aqui para vocês brincarem um pouquinho, que ele é responsável por fazer a gerência aí de certos... Fazer a gerência. Tem outros também, só um instante. Tem software para brincar aí com, não só imagem, mas moléculas. Então, vocês brincar com moléculas aí, um pouquinho com ciência. Então, tem bem um pouquinho complicado mostrar para vocês, porque eu acabei perdendo a colinha aqui que eu tinha feito de softwares. Mas o DBMed é bem interessante para quem programa em qualquer linguagem. Bem interessante. Se você tiver interesse, pode me chamar, que eu ensino vocês a instalar o DBMed. Vou também estar fazendo uns conteúdos para vocês poderem estar aprendendo a usar o DBMed. Então, eu quero agradecer a todos vocês, pedir desculpa pela minha colinha, eu ter perdido a minha colinha, e a gente se vê na próxima. E quem tiver interesse em conversar comigo sobre a ideia do painel do Campus Party, que virou uma palestra, pode me procurar. Muito obrigada. E boa tarde, gente. Todos os